Passar pela prova dando glória a Deus não é fácil. Lutas, perseguições, traições, desapontamentos, cansaço físico, mental e espiritual. Ufa! Não é mole não. Olha, mas na lição de hoje nós vamos falar sobre o discípulo de Cristo e o bom ânimo. Uma lição abençoadíssima que eu tenho certeza que vai te enriquecer muito na tua caminhada cristã. Não sei o que você está passando, não sei se você precisa dessa mensagem, mas se você está passando por isso, ou você precisa aprender a ensinar sobre isso, ou se os seus alunos também, não pode perder a lição de número 8, é a lição que vamos ter hoje. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque aqui a gente tem conteúdo profundo, para quem gosta de profundidade. Tem podcast raiz como aqui no ebd.com, onde a gente comenta as revistas da Editora Betel dominical. Estamos no primeiro trimestre e tem sido uma bênção. Então, corre na cozinha rapidinho, pega o seu café, o seu tererê, seu chamate. O meu já está aqui, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Vai lá que é rapidinho. Roda a vinheta. Então vamos lá, né? A lição hoje é a lição de número 8. Gente, a lição hoje está sensacional, muito abençoada aí para mim e para você. Tenho certeza que vai ser bênção, vai ser bênção. Bom, lição 8, os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Texto áureo, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Verdade aplicada. O desânimo não paralisa o autêntico discípulo de Cristo, pois seu fundamento é a fé e a certeza de que os propósitos de Deus se cumprirão. O objetivo da lição são 3. Ressaltar que as adversidades fazem parte da caminhada com Cristo. Reconhecer que as adversidades não impediram Paulo de cumprir a sua missão e saber que o cristão deve ter bom ânimo. Texto de referência, 2 Coríntios 4, 7 ao 16. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com a qual foi consolado de vós, contando-nos das vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Nossos hinos são 305, 372, 515. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa estamos mais uma vez te agradecendo, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos dá de estarmos em Tua presença para Te adorar e bendizer na beleza da Tua santidade. Nos abençoe, dê-nos uma aula, Senhor, abençoada, cheia da Tua presença, que eu não fale, Senhor, de mim, mas através do Teu Espírito Santo. Abençoe a todos os ouvintes, a todos aqueles internautas que entrarem, Senhor, Deus, onde quer que estejam nesse Brasil enorme, nas grandes metrópoles, Senhor, nas grandes cidades, nas favelas, nas comunidades, nos rincões, nos palafitas também, Senhor, onde chegar o sinal de internet, Senhor, também nos ranchos, Senhor, nos sítios, no campo, na cidade, Senhor, nos lugares, Pai, mais distantes, Senhor, que possam encontrar, nos cerrados, Senhor, onde chegar o sinal dessa internet, seja bênção na vida dos teus filhos, para que, Senhor, possam receber a tua palavra, que possamos juntos estudar aqui, e que eles, ó Deus, sejam aqueles que vão levar, Senhor, esta boa semente, Senhor, aos seus alunos no próximo domingo. Que seja a bênção, Pai. Que o Teu Espírito os direcione, os motive, os impulsione a fazer, Senhor, meu Deus, ó Pai, tudo quanto tem nos instruído. Seja conosco, Pai. E mais uma vez nós te pedimos humildemente pela Tua graça, no nome poderoso de Jesus.
Amém, amém. Então deixa eu explicar como é que vai ser a nossa dinâmica de hoje. Nós vamos começar com o nosso raio-x, que é onde eu falo sobre o texto hoje que está em 2 Coríntios capítulo 4. Depois a gente vai passar para o nosso quadro, né, interativo, e no quadro interativo a gente vai fazer passo a passo. Eu já quero pedir a você aí que acompanha o canal Boa Semente, aí no quadro interativo, que possa estar aí, né, usando e trabalhando e printa a tela, que isso é muito legal aí para te ajudar. A gente faz aqui passo a passo. E também lembrando, se você é apoiador do canal Boa Semente, você tem esse conteúdo que a gente mostra aqui, que a gente trabalha na sala de aula, que a gente mostra o quadro interativo. Tudo isso é transformado em texto e você pode ter. Para ser apoiador do canal, tem aqui o telefone da Bênção, 96-517-2154. Chama ali que a gente vai ser direcionado pela equipe, vai te mandar ali as instruções para você ser apoiador do canal Boa Semente e receber toda sexta-feira. Você recebe conteúdo específico, que é o slide, que é o plano de aula, que é o quadro interativo, né, com todos os nossos estudos, que é o aprofundamento, aula bônus, e tudo isso você recebe na sexta-feira, tá ok? Ali o link para você poder acessar, tá bom? Vamos lá a nossa aula. Lembrando também que temos um plano também de aula também gratuito, que tá, o link está na descrição aqui também, o conteúdo que você pode entrar, tá bom? E se você quiser mais, aí você entra no 96-517-2154, que lá também tem plano de aula e questionário também para aqueles que querem aprofundar. Tem um grupo de Zap, aonde também de aprofundamento, onde ele abre esse grupo, é um grupo aberto durante a semana. A equipe abre o grupo para receber as perguntas, as dúvidas, né? E depois, às vezes, pode se transformar numa live, como aconteceu semana passada. Nós abrimos o grupo, recebemos com perguntas muito interessantes da lição de número 7 que nós estudamos e foi bênção. Então esse grupo é o grupo que a gente tem grupo de estudo bíblico, tem grupo de desafio bíblico, tem grupo de liderança, né? Então é muito legal se você quiser participar do nossa comunidade aqui pelo 96-517-2154, e tem o Telegram também, onde você pode entrar. Vamos para o nosso raio-x, né? Vamos ver o que a gente tem hoje aí para o nosso raio-x. Bom, 2 Coríntios, o texto de hoje está em 2 Coríntios capítulo 4, tá? E ele é muito interessante a gente poder entender e compreender. É um capítulo central na carta de Coríntios. O capítulo 4 de 2 Coríntios é um poderoso testemunho da perseverança e da fé inabalável de Paulo em meio às dificuldades do ministério. O apóstolo descreve a natureza do seu chamado, a importância da mensagem do Evangelho e a realidade da oposição espiritual que enfrenta. Ele enfatiza que a glória de Deus é o objetivo final e que as tribulações presentes são passageiras em comparação com a recompensa eterna. O capítulo explora a dicotomia entre o visível e o invisível, o temporal e o eterno, incentivando os crentes a manterem um foco na esperança futura. Mas qual foi o contexto histórico em que Paulo escreve essa carta? Bom, Paulo escreveu esta carta aos Coríntios em um momento de grande tensão e desafio em seu relacionamento com a igreja. Havia falsos apóstolos que minavam sua autoridade e distorciam o evangelho. A igreja de Corinto estava dividida e alguns questionavam a legitimidade do apostolado de Paulo devido às suas tribulações e sofrimentos. Culturalmente, a sociedade greco-romana valorizava a eloquência, a riqueza e o sucesso visível. Paulo, com sua aparência modesta e sofrimento constante, parecia fraco e desprezível aos olhos do mundo. É importante lembrar que a perseguição aos cristãos era uma realidade constante e a pregação do Evangelho muitas vezes resultava em oposição e sofrimento. A interpretação que a gente tem desse capítulo, que nos ajuda a entender todo o contexto do capítulo 4 e também dessa carta, é que Paulo inicia o capítulo afirmando que por causa da misericórdia de Deus, ele não desanima no ministério. Está em 2 Coríntios 4:1. Ele rejeita a desonestidade e a manipulação, preferindo a transparência e a verdade. E aí ele vai falar nisso no versículo 2. A cegueira espiritual é atribuída à influência do Deus desse século, Satanás, que impede os incrédulos de verem a luz do Evangelho. Isso já está no versículo 4. Paulo enfatiza que o foco do seu ministério é Cristo, Jesus, o Senhor, e que ele se considera servo dos coríntios por amor a esse Jesus. Esse já é o versículo 5. A imagem da luz que resplandece nas trevas é presente no seu texto, e ele já fala disso no versículo 6, e representa a iluminação espiritual que Deus concede aos crentes através do conhecimento de Cristo.
Depois, no versículo 7, ele fala da metáfora, tesouro em vaso de barro. Ali ele ilustra a fragilidade humana, contrastando com o poder divino que opera através dos crentes. E as tribulações mencionadas a partir do 2 Coríntios 4, 8 e 9 demonstram que o sofrimento faz parte da vida cristã, mas que Deus não abandona seus filhos. Portanto, no versículo 10 ele fala da mortificação do Senhor Jesus. Refere-se à identificação do crente com a morte e a ressurreição de Cristo, resultando em uma vida transformada e cheia do poder de Deus. A esperança da ressurreição é o tema do versículo 14, e ela é fundamental para a perseverança na fé. As tribulações presentes são vistas como uma leve e momentânea em comparação com o peso eterno da glória que aguarda os crentes. Esse já é o versículo 17. O foco deve estar nas coisas invisíveis e eternas, em vez das coisas visíveis e temporais. Esse é o versículo 18. Para os crentes contemporâneos, este capítulo oferece encorajamento e direção. Ele nos lembra que o ministério cristão não é isento de dificuldades, mas que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. Devemos rejeitar a desonestidade e a manipulação, buscando sempre a verdade e a transparência. Devemos manter o foco em Cristo, reconhecendo que somos servos um dos outros por amor a Ele. E devemos lembrar que as tribulações presentes são passageiras e que a recompensa eterna é incomparável. Devemos viver com a esperança da ressurreição, mantendo nossos olhos fixos nas coisas invisíveis e eternas. Agora, a gente pode fazer um paralelo com outros versículos da Bíblia. 2 Coríntios 4, 6 faz um paralelo com Gênesis 1, 3, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Este versículo ecoa a criação lá em Gênesis 1:3, quando diz: "E disse Deus, haja luz, e houve luz." Assim como Deus trouxe a luz física do caos primordial, Ele traz a luz espiritual aos corações endurecidos pelo pecado. A conexão com Gênesis demonstra o poder criador e transformador de Deus, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Quer ver uma outra referência com outra passagem na Bíblia? 2 Coríntios 4:17 faz um paralelo com Romanos 8:18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Este versículo se conecta com Romanos 8:18, que diz: "Porque para mim tenho que o sofrimento do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada." Ambos versículos enfatizam a desproporção entre o sofrimento presente e a glória futura. A perspectiva da eternidade nos ajuda a suportar as dificuldades da vida com esperança e perseverança. Comenta comigo se você já leu esse texto e se você já tinha tido esse entendimento a partir do versículo 1 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Um texto rico, poderoso para entender como que nós podemos vencer as dificuldades e tribulações da nossa vida. Agora que a gente já passa, do nosso texto que a gente está aí estudando, que é o texto de base, a gente vai entrar agora nessa lição. Nessa lição, o capítulo de número a lição 8, ela é fundamental porque fala que nós temos que vencer, ou podemos vencer as tribulações, e que diante delas, o cristão ou o discípulo de Cristo, ele tem que ter um certo posicionamento que vai ser fundamental para que ele possa vencer, manter o ânimo, manter a esperança, manter a calma diante da tribulação. E aí a gente já vai para o nosso quadro aí interativo, para a gente poder aí trabalhar. Quero que você já printa aí a tela, vamos preparar o nosso plano de aula juntos, juntinhos a gente vai fazer aqui o nosso plano de aula. Vamos lá. As adversidades, As adversidades fazem parte da vida. Nem sempre a vida é estável, porque existem momentos de turbulência do dia a dia. Contudo, a maneira como lidamos com as intempéries são lutas, são dificuldades, são tribulações, intempéries da vida. Contudo, a maneira como lidamos com as intempéries da vida podem nos tornar mais fortes, como aconteceu com José. Ele manteve o bom ânimo e a confiança nas promessas de Deus, permanecendo firme diante das crises que enfrentou. Então aqui nesse tópico 1, ele vai dividir basicamente em 3 pontos que eu achei interessante a gente já frisar. São 3 pontos aqui que ele vai estar dividindo,
o texto, essa lição. Aqui, a gente tem, então, aqui, ó, na primeira parte, no tópico de número 1, né? Ele vai falar sobre as adversidades que fazem parte da vida. No segundo tópico, vamos falar de o bom ânimo nas tribulações. E no terceiro, nós vamos falar sobre a força e esperanças vividas. Bom, as adversidades fazem parte da vida. E aqui nesse tópico, ele vai falar sobre 3 pontos aqui que eu acho que aqui são fundamentais, tá? No tópico 1.1, ele vai focar na vida de José. Vai falar sobre a vida de José, vai falar das suas adversidades e como que ele venceu, tirando aí de José, né, exemplos para o nosso fortalecimento na fé. Já no tópico 1.2, né, no subtópico 1.2, ele vai falar sobre perdão. Nesse caso, ele vai falar de como que José venceu as dificuldades que ele passou através do perdão, perdoando seus irmãos. E por último, né, ele vai destacar a ação da fé, onde ele vai dizer que a fé foi fundamental para que José pudesse vencer ali, né, as adversidades e conseguir suplantar, né, as suas lutas e problemas. E aí eu trago já aqui, printa aí a tela para a gente falar um pouquinho sobre José. E aí eu trouxe esse estudo aqui básico, aqui muito básico para quem não sabe, para quem não entende ainda sobre a vida de José, para quem está querendo aí se aprofundar mais ou para quem quer não ter que parar aqui o nosso vídeo para poder estudar sobre a vida de José, porque é o tema do tópico 1, já fica aqui com a gente, que eu já trouxe tudo pronto aqui para você, ó. Olha só, o que eu preparei aqui, um estudo rápido, 6 pontos sobre a vida de José. Primeiro ponto, José foi escolhido por Deus. Deixa eu pegar a caneta que fica melhor para a gente ponteiro, que aí fica aqui, ó. José foi escolhido por Deus antes de ser reconhecido pelos homens. Acho que é o primeiro ponto que a gente pode destacar aí na vida de José, né? Gênesis 3:5 diz: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso se aborreceram ainda. Ou seja, antes de ele ser exaltado por Deus, né? Deus já tinha reconhecido ele através do sonho. E número 2, José enfrentou a rejeição e traição dentro da própria família. Gênesis 37:28, e venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Lembrando também, gente, não sei se você quiser fazer essa conexão, né, a vida de José com a vida de Jesus, né? José é um tipo de Jesus, ou seja, aconteceram fases na vida de José que são similares, que apontam para a vida de Jesus. Por exemplo, ele foi vendido por 20 moedas de prata, né? E esse era o preço de um escravo ou um escravizado. E Jesus também foi vendido por moedas de prata. José foi traído pelos seus irmãos. Jesus também foi traído pelos seus irmãos enquanto judeus, né? Então tem esse paralelo. Não sei se vai dar tempo de você entrar, mas é bom você estar atento quanto a isso. Bom, um outro aspecto da vida de José é que ele manteve sua integridade mesmo na tentação. Gênesis 39:9. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Porque na casa de Potifar, a mulher de Potifar, você sabe essa história, deu em cima dele, mas ele recusou, ele se manteve íntegro, mesmo diante da tentação. Número 4, José permaneceu fiel na injustiça e na prisão. Olha quanta coisa a gente tem só no tópico 1, né, que você pode explorar na sua classe, né? Estou te dando aqui subsídio para você trabalhar. Gênesis 29:21 diz: o Senhor, porém, estava com José. Aleluia. Quinto ponto, José foi exaltado por Deus no tempo certo. Né? E aqui você vê que eu estou fazendo, né, a vida de José, contando a vida de José passo a passo. Já estou em Gênesis 41. Vês aqui que tem um posto sobre toda a terra do Egito, quando Deus elevou José e colocou como governador. E número 6, José entendeu que Deus transformou o mal em bem. Gênesis 50:20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem. E aqui eu mostro para você que eu não fugi da lição, porque todos esses tópicos que eu falei aqui, eles são tópicos relacionados aí ao quê? A manter o bom ânimo. Diante de tudo isso, José manteve o bom ânimo, ele manteve a esperança. Ele foi um homem que realmente, né, suplantou qualquer limitação, porque conseguiu manter o bom ânimo. E esse aqui é importante porque
acho que por que ele traz, né, José, para a gente conversar, para a gente debater? Porque pelas adversidades que José atravessou, pelas lutas que ele teve, né, ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, angustiada, triste, recalcada, foi traído, injustiçado, né, mas Deus o exaltou, ele manteve a sua integridade. Então o paralelo aqui é esse, evidente, né? Assim, nós também, mesmo diante das tribulações, das dificuldades, temos que manter a nossa integridade e a nossa fé. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Vamos lá, 1.1. 1.1. Superando os obstáculos. José nos ensina a ser resilientes. Essa palavra é uma palavra fundamental. Resilientes, nos adaptar às mudanças e superar os obstáculos. Quando Jesus pensou em estar esquecido, quando José pensou em estar esquecido, Deus mostrou seu cuidado com ele. Semelhante à história de José, as adversidades podem ser uma tentativa de abandonar a fé, mas os autênticos discípulos de Cristo não são aqueles que recuam, pelo contrário, nós perseguimos com paciência ao ter nossa fé provada. Como disse Spurgeon, muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram para vencer. Então, aqui eu chamo a atenção de algumas palavras como resiliente, tá? Resiliente é uma palavra que a gente tem que buscar aqui, trazer para o tópico número 1.1. Por quê, né? Por quê? Porque a palavra resiliência, aí nós vamos aqui aprofundar aqui um pouquinho, esse termo aqui, ó, resiliência. Resiliência é fundamental. O que é resiliência? Resiliência é se manter constante, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, das lutas, você se manter resiliente. E o que eu chamo a atenção nesse trechinho que ele fala sobre resiliência, dá uma verdade aplicada sensacional. Olha só o que ele diz, né? Cadê? Ele diz assim, ó, José nos ensina a ser resilientes e nos adaptar às mudanças. Uma das propriedades da resiliência é o poder de adaptação, que é justamente você se adaptar a uma pessoa resiliente, ou ela é capaz de se adaptar à situação ou à circunstância que ela está vivendo ou que ela está passando. Olha aí que interessante. Então, isso aqui é fundamental. O cristão ele precisa ser resiliente. Esse sistema da adaptação significa que você consegue passar pela tribulação de forma a suportar a tribulação. Você passa, então, pelos momentos bons, você passa pelos momentos ruins, você passa pelos momentos bons, você passa pelos momentos ruins e você passa pelos momentos bons. Aqui está tudo bem, aqui está tudo mal, aqui está tudo bom, aqui está tudo ruim, mas você consegue se moldar àquela situação, de maneiras que você consegue sobreviver. Essa é a característica do cristão. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 4, que ele fala que já está o quê? Já está instruído a viver de todas as formas. Ele tanto consegue passar pela provação, ou pelas dificuldades, pelas necessidades, como ele também consegue passar pelos momentos de felicidade. Tem gente que não consegue conviver nos momentos ruins, não consegue conviver com a falta, com a escassez, com a falta de recursos, né? Ele murmura, ele, né, tem vários posicionamentos contrários. Mas tem gente também que não consegue conviver com o momento bom, o momento que está bem, o momento que está tudo legal. Ele perde a cabeça, ele mete o pé pelas mãos, ele fica metido, fica orgulhoso, ele não consegue conviver com os momentos bons, né? Ele só consegue viver na escassez, aí ele fica humilde, ele fica mansinho, né? Fica bonzinho. Agora, quando vem um momento bom, aí ele cresce, fica inchado. O apóstolo Paulo não. Ele falou, eu sei viver em qualquer circunstância. Você sabe viver em qualquer circunstância? Você consegue viver em qualquer circunstância? Você consegue, por exemplo, comer um ovo com feijão como se fosse um bife? É isso que o apóstolo Paulo está falando. É você conviver, você comer um bife, glória a Deus. Você comer um arroz com feijão, glória a Deus. Um feijão com farinha, glória a Deus, né? Qual é a comida típica aí, não sei, que você come aí, né? Um tutu, não sei lá, que você come, que cada um tem uma dificuldade, passa por uma dificuldade da vida, e aí naquele tempo de escassez come uma comida, né, diferente, eu não sei, mas tem que comer dando glória, da mesma forma que você come um caviar, da mesma forma que você come um bife, da mesma forma que você come uma costela, aí
aí suculenta na brasa, é a mesma coisa. Você não fica mais arrogante, você não fica mais crente, você não fica mais santo, você não fica mais fiel. Você é o mesmo. Isso é a capacidade de resiliência. E aí a história de José que ele traz aqui é o 1.1, superando os obstáculos, é justamente essa história de resiliência. É a história de José que consegue vencer mesmo diante das tribulações, mesmo diante das provas, mesmo diante aí, das lutas. Então, vou botar aqui na tela aqui para a gente acompanhar. Resiliência. O que significa resiliência? Então, um estudo rápido aqui sobre resiliência. Aprofundar. Porque isso é interessante, porque eu vejo os outros canais, vejo outras pessoas fazendo aula e eles ficam dando opinião. Aqui não é questão só de opinião, aqui é questão de que a gente tem que ir para a Bíblia. Não é o que você pensa que eu penso, é o que a Bíblia diz. Desde que o seu próprio aluno, através do conhecimento da palavra, como eu faço aqui, ele chega à sua própria conclusão. Eu trago Bíblia. E é isso que o professor tem que fazer. Resiliência é manter a identidade em meio à pressão. Gênesis 39, 7 e 9. José perdeu a túnica, a casa e a liberdade, mas não perdeu o temor do Senhor. Na casa de Potifar, longe da família, da promessa, ele persevera a sua identidade espiritual. Ele diz, como pois cometeria eu, E eu falei disso, aliás, a revista traz esse texto lá. Como pois cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Qual é o princípio aqui? A resiliência não é a ausência da dor. Comente. Resiliência não é ausência da dor. Aqui, Resiliência não é ausência da dor, é permanência de caráter. Comente aí. Resiliência não é ausência da dor, mas é o quê? A permanência do caráter, Então, você vai passar por dificuldade, vai passar por luta, vai passar por tudo isso, mas você tem que manter aí a integridade, tem que manter aí o princípio da resiliência. Outro ponto aqui importante, resiliência é confiar no propósito, mesmo quando tudo é injusto. José passou por dificuldades, ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, mas ele continua firme. Gênesis 50, 20, José foi traído, esquecido, acusado, mas ele interpretou sua história à luz da soberania de Deus. Oh, glória, louvado, Seja o nome do Senhor. Ele não viu a sua história pelo ponto de vista da ética ou da ótica humana, ele viu a sua história à luz da soberania. O que é a soberania? É saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha história. Mesmo que eu não entenda, que eu não compreenda, eu permaneço fiel. Isso é uma resiliência, é um tipo de resiliência cristã. Tá entendendo? Tá entendendo? Deixa aí o like e dá o glória. Comenta. Uma lição fortíssima aí para você, para sua classe, para você que está estudando aí a palavra de Deus. E aqui, ele vai dizer, vós intentaste mal contra mim, mas o Senhor tornou em bem. Qual o princípio que nós temos aqui? Resiliência é enxergar no momento, além do momento, e crer que Deus está escrevendo algo maior. Oh, louvado seja Deus. Olha aqui que coisa bacana. Vou trazer aqui para você aqui, nessa resiliência, você aqui, digamos que você está aqui, Deixa eu pegar minha caneta. Você está aqui, mudar essa cor, Você está aqui, não sei o que, pererê, pão duro. Aí você tem um problema. Vamos pagar isso aqui. Não, isso aqui não. Eita, o que está acontecendo com a minha caneta mágica? Isso, paga isso aí. Vamos botar aí. Então aqui é o problema, E a resiliência é a capacidade de você acreditar que além ou por cima da resiliência ou dos problemas, das dificuldades, está quem? Está quem? Acima disso, por cima de todos os problemas, das dificuldades, está um Deus que é soberano, um Deus que está no controle de todas as coisas. Ou, deixa eu falar melhor, Está a soberania de Deus. Muito bem, aí acima de tudo isso, está a soberania de Deus. Isso é o quê? É ser resiliente. Muito bem. Vamos voltar aqui para o nosso estudo. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente. Tem, com certeza tem. Vamos lá. Acho que foi só 2 princípios. Isso, só 2 princípios que eu trouxe. Então, falando aqui,
São dois princípios só. Então, o princípio 1, resiliência é manter a identidade em meio à pressão. E o princípio 2, resiliência é confiar no propósito, mesmo quando tudo parece injusto. 1.2, o valor do perdão nas adversidades. O valor do perdão nas adversidades. Vamos lá. 1.2, o valor do perdão. É possível que alguém seja usado para tentar interromper os planos de Deus em nossa vida. Tremendo, hein? É possível que alguém seja usado para tentar interromper o plano de Deus na nossa vida. Ou seja, Deus tem um plano e acaba que aquele plano não se cumpre na nossa vida porque alguém é usado pelo diabo para tentar interromper, para tentar bloquear aquilo que Deus tem na minha e na sua vida, os projetos e a soberania de Deus. É possível. Os irmãos de José tinham inveja dele, tanto que ficaram com a túnica que ele ganhou de Jacó, seu pai, e depois o lançaram em uma cova. Não satisfeitos, venderam José como escravo, que fez com que o jovem hebreu tivesse que enfrentar muitas adversidades do Egito. Gênesis 39, 20. Contudo, Deus não abandona os seus. Todos os problemas enfrentados por José contribuíram para o cumprimento do plano divino. E ele, ao reconhecer isso, perdoou seus irmãos do mal que lhe fizeram. Então, aqui, o valor do perdão. No meio das adversidades, o que eu aprendo aqui com essa história? Qual é a lição aqui? É que, mesmo diante das adversidades, das lutas, nós devemos liberar o perdão, porque o perdão é uma arma fundamental para você superar as adversidades. Você não consegue superar as adversidades da vida se você não entender que você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, você vai carregar sobre si a mágoa e as dificuldades que foram criadas por aqueles que se colocaram diante da soberania ou do projeto de Deus, tentando impedir a sua vitória. Não carregue a mágoa, não carregue o perdão. O discípulo de... Não carregue a mágoa, não carregue o ódio, o rancor, libere o perdão. O discípulo de Cristo é aquele que vai perdoar, é aquele que vai superar as adversidades. E uma das formas de discipular, de se superar a dificuldade e manter o bom ânimo é liberar, né, o perdão. E aí a gente vai para a história de José, porque é o tema que ele está falando no capítulo 1, e a gente tem aqui também uma forma da gente poder entender e tirar, né, para nós aqui, para nossa vida, exemplos, né, de como nós podemos vencer através do perdão e como que José também venceu, né? Isso que é importante. Então, aqui, ó, o perdão nasce da compreensão da soberania de Deus. Então, quando você entende isso, as coisas mudam, porque você percebe que você precisa perdoar as pessoas, porque Deus é soberano e Ele está no controle da sua história. Não é necessariamente as pessoas que são ruins, não é necessariamente as pessoas que querem seu mal, mas você precisa entender e compreender que Deus está no controle da sua história. E que quando Deus está no controle da sua história, essa adversidade, esses problemas, essas lutas não podem bloquear a sua vitória. Isso está lá, ó, quando José se revela aos irmãos dele, não reage com vingança, mas com interpretação teológica da própria dor. Deixa eu fazer aqui um quadrinho aqui por onde vai passar nosso texto. Então vamos lá. Quando José revela aos irmãos, ele não reage com vingança, mas com interpretação teológica da própria dor. Deus me enviou diante de vós para conservar a vida. Ou seja, ele viu o propósito de Deus naquilo que aconteceu. Por quê? Porque se José não tivesse sido vendido pelos seus irmãos, nunca ele ia parar aos midianitas, que depois revenderam ele, passaram para o Egito, nunca ele se tornaria o chefe, o governador do Egito. E Deus sabia disso, na sua soberania, sabia que isso era necessário. Por que isso era necessário? Porque mais tarde viria uma fome, e essa fome viria a atingir os 12 filhos, né, os patriarcas do patriarca Jacó, os 12 filhos, né, ou que seriam mais tarde os patriarcas, né? Então era importante preservar a vida deles. E Deus então providenciou que José passasse por todas essas situações, porque lá na frente José ia ser o homem que ia resolver o problema da fome, né, através do sonho de Faraó, e ia preservar a linhagem
de Jacó. E essa linhagem de Jacó era necessária ser preservada porque mais na frente viria quem? O Senhor Jesus, que viria resgatar toda a humanidade. Portanto, havia um projeto soberano de Deus. E ele entendeu que aquele sofrimento era um projeto de Deus. Ou seja, Deus muitas das vezes permite que coisas aconteçam na nossa vida para que coisas maiores possam vir daí. Como que diz, né? Que o apóstolo Paulo vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve a Deus. Qual o princípio? José não negou o mal que sofreu, ele reinterpretou à luz do propósito divino. Ou seja, não, isso é interessante, porque muitas das vezes nós podemos achar que não, ele não é fugir do sofrimento, dizer assim, eu não estou sofrendo, eu não estou sentindo nada, isso não foi nada, na minha vida isso foi... Não é isso, não é fechar os olhos para o sofrimento. José sabe que sofreu, ele entende que sofreu, mas ele olha aquele sofrimento à luz do propósito de Deus. Olha ao seu sofrimento, começa a fazer isso, olha o seu sofrimento, não do ponto de vista humano, das falhas, das perdas, das culpas, mas do ponto de vista de um propósito maior que Deus tem. Muitas das vezes nós não sabemos esse propósito, mas esse propósito vai ficar claro depois. Uma parte desse propósito que Deus teve para poder preservar a vida de José foi preservar a vida dos filhos de Jacó, mas ele não imaginava que não era só isso, tinha muito mais coisa. Ele não sabia que desses homens viriam a linhagem do Messias, do Salvador, que viria sobre a humanidade. Observe, muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus, porque nós julgamos somente aquele momento, mas nós sabemos que Deus tem coisas maiores e futuras para nós. A aplicação do perdão se torna possível quando entendemos que Deus pode usar até aquilo que nos feriu. Ai, que forte! Deus pode usar aquilo que te feriu. Deus pode usar aquilo que me feriu. Aquilo que me feriu, embora cause dor e desconforto, pode ser usado por Deus para algo maior. Aleluia! Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu quero dizer para você que como escravos de Jesus, os escravos feriram Jesus, mas tinha um propósito maior, a salvação de todos os homens. Ele passou por isso para que nós fôssemos salvos. E Deus muitas vezes faz com que as nossas cicatrizes, elas sirvam para um propósito maior, até mesmo na nossa dor, até mesmo no nosso sofrimento, até mesmo na nossa angústia, o Senhor é capaz de nos abençoar. E o tópico, sempre vou trazer aqui 2 pontos de cada ponto que a gente estudar, tá? Aqui o canal é para quem quer profundidade, quem quer a presença, quem quer a glória, quem quer estudar, quem quer sair da superficialidade, quem está comigo lá no podcast Raízes, acompanhando, se aprofundando. Perdão se manifesta em ações concretas, né? Gênesis 50, 50 e 21. José não apenas declarou perdão, ele sustentou os irmãos e cuidou das suas famílias. E ele diz assim: eu vos sustentarei, a vós e vossos filhos. Qual o princípio que está por trás disso? O perdão bíblico não é apenas ausência de vingança, é presença de benevolência. Você não deixa de fazer mal, como você também procura fazer o bem àquela pessoa. Quem realmente perdoa, substitui o desejo de punição por atitudes de cuidado. José provou que o coração curado não busca revanche, mas reconciliação. O perdão não apaga o passado, mas impede que o passado controle o futuro. Eita, que forte isso! Vou botar na minha timeline, ó. O perdão não apaga o passado, mas impede que o passado controle o futuro. Por isso que no tópico 1.2, o nosso tópico aqui foi o quê? O perdão, o valor do perdão nas adversidades. Repare que a gente não sai da lição, a gente aprofunda a lição. 1.3, fé em meio às adversidades. Bom, e aí ele diz assim, o autor: quando nossa fé é confrontada, nós nos fortalecemos no entendimento de que Deus está conosco na peleja, como José, que permaneceu firme no Senhor. Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força, Isaías 40, 29. E José não permitiu que o mal que lhe fizeram se tornasse amargura em seu coração. Ele entendeu que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para a preservação da vida. Então, nesse tópico 3, ele está falando, né, primeiro, né, da resiliência, 1.1 resiliência, 1.2 perdão e 1.3 a fé. Observa, né, como está bem escrito a lição, né? Fica muito mais fácil da gente estudar, da gente trabalhar. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Você que quer vídeos exclusivos, seja apoiador do canal Boa Semente, porque sendo apoiador, o que vai acontecer? Apoiador do canal, né? Deixa eu ver aqui, escrever para depois a edição conseguir colocar no lugar certo. Apoiador não, desculpe, gente, perdão. Membro do canal. Membro do canal tem vídeo exclusivo. Se você é membro do canal, tem vídeo exclusivo.
tá? Eu quero agradecer aos membros do canal. Tem muita gente que é membro do canal, esse membro ele contribui com valor. Aqui tem um link aqui embaixo para ser membro, você vai contribuir com esse valor e vai estar ajudando o canal a crescer, tá bom? Eu louvo a Deus pela vida dos membros. Se não fossem os membros e os apoiadores têm material que já falei lá na frente, material escrito. Os membros têm vídeo exclusivo. E a maioria dos membros nem assistem os vídeos. Eu faço vídeo aqui, o maior trabalho que eu tenho para botar para os membros, né? E eles nem assistem, porque eu percebo que eles, na verdade, querem ajudar de alguma forma. Debita ali no cartão, no débito, né? Tem que ter cartão para fazer isso aqui. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quer vídeo exclusivo? Seja membro do canal Boa Semente. E por falar aqui em membro, né? É importante a gente falar também do 1.3 Fé em Meio às Adversidades, porque só os membros, né, têm fé, né? Tem que ter fé para ser membro do canal Boa Semente, está aí nos ajudando. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, gente. Aí eu trago também mais um estudo aqui, mais subsídio para você, que quer não se conforma com uma aula superficial, com uma aula rasa, quer mais, quer profundidade. Digita aí, eu quero profundidade, né? Eu quero profundidade. O canal aqui é para quem se compromete realmente com a profundidade, com buscar realmente ali mais de Deus. Deixa eu ver aqui, eu acho que o verde fica melhor. A fé, qual é o papel da fé, né? A fé fortalece, né? Na prisão, longe da família e das promessas, José não desistiu, nem se entregou à amargura. Como eu falei, né? José podia ser aí, um homem amargo, podia estar aí na amargura, um homem aí amargurado, chateado, mas não, José, ele se mantém ali firme, né? O Senhor era com José, e a fé sustenta o coração nas injustiças, ao coração nas injustiças. José foi esquecido pelo copeiro por 2 anos, silêncio, atraso e aparente abandono. Mesmo assim, ele continuou servindo e exercendo o seu dom. Qual é o princípio que está por trás? A fé fortalece quando decidimos continuar fazendo o que é certo, mesmo sem reconhecimento. Glória, continue. Fé não elimina a dor, mas impede que a dor nos paralise. A fé de José não livrou da adversidade, o fortaleceu dentro dela. Quem confia em Deus pode estar preso por fora, mas permanece livre por dentro. Qual foi o outro homem que estava livre por dentro, né? O apóstolo Paulo. Ele estava preso por fora, mas por dentro ele estava livre. Vamos para o nosso tópico de número 2. E por falar no tópico 2, nós temos dinâmicas. Entra no nosso site juliocesamedeiros.org. Tem um monte de dinâmicas ali. E também você tem o canal ali, o nosso site Boa Semente. Você entrando no nosso site Boa Semente, você vai ter o plano. Tem muita gente que não gosta de grupo de Zap. Fala assim, pastor, eu não gosto do grupo do Zap. Então, eu quero só baixar o conteúdo. Não tem problema, você pode entrar nesse site, no nosso site, né? Nosso site, que é o site Boa Semente. Olha, já gravou Boa Semente. Você entra no nosso site, você vai ter conteúdo, você vai ter material, você vai ter muita coisa legal para você poder aí ser abençoado. Aqui eu vou mostrar para você o Júlio César Medeiros, tá? 5 dinâmicas criativas para ensinar sua mordomia. E tem um monte de coisa, um monte de material aí para você. Mas você também pode aqui acessar Boa Semente, boasemente.org, aqui, ao vivo aqui para você, aqui, no boasemente.org, você também vai ter uma série de conteúdos, gente. Olha que legal, você pode baixar esse aplicativo. Essa página inicial, você pode transformar ela aqui num aplicativo. Você transforma ela, adiciona ela na sua tela inicial, porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Sempre que você chegar no seu celular e vai abrir todo o conteúdo que a gente tem lá. Aqui também tem um conteúdo, aqui por exemplo, oração, uma disciplina dispensável, e aí você tem o conteúdo todinho da aula. Você pode clicar aqui e baixar o conteúdo, tá bom? Que a gente preparou aqui, gratuito aqui para você. Aí, que bênção, né? Maravilha, né? É bênção ou não é bênção? É bênção. E também você pode visitar aqui, aproveitar, né, e visitar a nossa loja. Se você visitar a nossa loja, você vai ver que a gente tem o livro Afeto, você vai ver que temos uma seção criativa. Eu vou falar isso depois. Não, vamos para a aula, depois eu continuo comentando aqui para vocês sobre o nosso trabalho. Bom, 2, o bom ânimo nas tribulações. Depois eu falo disso. Agora vamos aqui para a nossa lição, né? Vamos lá, o bom ânimo nas tribulações. O apóstolo Paulo ia de cidade em cidade, pregando o evangelho,
quase sempre sofrendo perseguição. Ele foi açoitado, apedrejado, passou por frio e nudez. Certa vez, enquanto juntava gravetos, né, com fogo, a víbora o mordeu. E apesar de todas essas situações adversas, Paulo manteve o bom ânimo por se fortalecer em Cristo. Então, nesse tópico aqui, você já percebeu que não é mais José. E é isso que é interessante, né? Porque a lição fica dinâmica. No primeiro tópico trabalhamos José, e agora ele pega o apóstolo Paulo, e a gente vai trabalhar com a vida do apóstolo Paulo. E divide esse tema em 3 partes, né? Primeiro, tópico 1, né? No tópico 1 a gente tem aqui, Paulo não desistiu. No tópico 2, fé em Deus e mão na obra, que ele vai falar como é que Paulo não parou, mas continuou fazendo a obra de Deus. E é impossível manter o bom ânimo sem fé. Ou é possível manter o bom ânimo sem fé. Ou seja, Paulo, mesmo diante das lutas e adversidades, ele manteve o bom ânimo. 2.1. Às vezes até eu mesmo quero ficar de pé aqui para falar com vocês aqui, ó. 2.1. Paulo não desistiu. O cristão é chamado, escolhido por Deus. Por isso não deve temer as adversidades. Quando Paulo estava em Corinto, o Senhor lhe disse em uma visão para não ter medo e continuar falando do Evangelho. Ninguém o feriria porque o Senhor estava com ele. Atos 18, 9. Na caminhada com Cristo, Paulo enfrentou desafios que pareciam insuportáveis. Mesmo assim, exortou a igreja a não desanimar. 2 Coríntios 4, 8, que a gente leu. Para Paulo, a maneira como passamos pelo sofrimento mostra ao mundo a nossa fé no Deus do impossível. Vamos ler aqui Atos 18, Deus prometendo aqui a Paulo que permaneceria com ele, né? Na verdade, aqui Atos 18, vamos ler aqui, Atos capítulo de número 18, versículo de número, qual o nome que Atos 18, versículo de número 9, que diz assim: e disse o Senhor, vamos marcar isso aqui. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E aí depois Gaio vai se levantar, mas Deus já tinha dizendo aí, já tinha falado para o apóstolo Paulo, para ele se manter ali fiel, para ele se manter na pregação da palavra. Então, irmãos, o sofrimento, ele faz parte do nosso chamado, ele faz parte da nossa luta. Paulo não desistiu, e muitas vezes eu vejo pessoas, né, que desistem, porque fulano não me dá oportunidade, porque o pastor não está me vendo, porque isso, por aquilo. Não, irmão, a adversidade não pode matar o cristão, não pode fazer com que ele desanime, não pode fazer com que ele abandone a sua fé, que ele perca a sua esperança, que ele deixe a sua cruz. Olha aqui, 2 exemplos, né, que a gente pode trazer sobre a vida do apóstolo Paulo para nosso crescimento espiritual. Você pode trazer aí para sua classe aí, tá? Se você tiver aí, printa aí a tela, né? Sabe como é que faz? Quem é apoiador já recebe aí o conteúdo, mas quem não é apoiador é só printar. Quando Paulo é chamado, né, ele lá em Atos capítulo 9, versículo 15, o apóstolo Paulo já está ali falando ali, né? Em Atos 9:15, né, quando Deus o chama, já fala com ele, fala assim: olha, eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome. O que eu aprendo aqui? O chamado de Paulo não foi apenas para pregar, mas para sofrer. Foi o que o autor falou aqui. Nosso sofrimento, nós também fomos chamados para pagar um preço de sofrimento. O preço que a gente paga não é o preço para a salvação. A gente não tem que pagar preço para a salvação. Cristo já pagou o preço da salvação. Porém, seguir a Jesus implica em sofrimento. O ministério apostólico nasce sob a marca da cruz. Não é acidente, é uma vocação. Ou seja, quem não tem cruz, Jesus disse, né? Que se quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. A chamado não é apenas plataforma, é disposição para carregar o peso da missão. Então, o apóstolo Paulo podia falar: não, eu sou formado, eu sou alguém chamado por Deus, eu não tenho que passar por isso. Mas Paulo passou por todas as humilhações, né, e lutas e dificuldades, mas manteve ele a sua fé. Segundo ponto que eu aprendo sobre isso: o sofrimento produz maturidade e dependência de Deus. Gente, só isso aqui já é uma aula, né? O apóstolo Paulo fala do espinho da carne, em 2 Coríntios 12, 7 ao 10. Mas a resposta de Deus é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual o princípio que eu aprendo? O sofrimento não destruiu Paulo, o aprofundou.
criou raízes, né? A dor levou a experimentar a graça, não o abandono. Meu Deus, olha que coisa tremenda aí. Aí, printa. Quero que você printe isso, tá? Você coloque aí hashtag a dor a dor leva a experimentar a graça, não o abandono. A dor leva a experimentar a graça, não o abandono. Tô poético hoje, né? Tu já viu que eu tô inspirado. A aplicação, o que eu aprendo? O sofrimento no chamado não é sinal de fracasso, mas de formação espiritual. Como é que está aparecendo ali? Porque a câmera agora ela anda sozinha, né? Conclusão, na vida de Paulo, o sofrimento não foi obstáculo ao ministério, foi instrumento de Deus para moldá-lo. Quem entende isso não foge da cruz, mas assume com fé. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Motivado aí. 2.2, fé em Deus e mão na obra. Nesse tópico, o apóstolo Paulo fala sobre, o autor fala sobre que, diante das adversidades, das lutas, né? O apóstolo Paulo, ele não parou, mas ele fez a obra. Muita gente desanima, não vou fazer mais não, né? Não vou. Não, olha só, Paulo era um entusiasta por anunciar a mensagem de Jesus. Uma das suas estratégias era ir onde o povo estava, mas isso lhe rendeu momentos de aflição. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, quando os 7 dias da purificação estavam para terminar, alguns dos judeus da Ásia causaram alvoroço ao ver o apóstolo no templo. Eles o agarraram e começaram a gritar por ajuda, acusando Paulo de viajar por todas as partes, ensinando o evangelho. Os judeus então queriam matá-lo, causando uma grande confusão em Jerusalém, que só cessou com a prisão do apóstolo Paulo. Abra aí a sua Bíblia, vamos aqui um pouco agora para a Bíblia, para você ver do que o autor está falando para a gente. Então, Atos aqui, capítulo agora de número 21. O capítulo 21, gente, é um capítulo especial, porque ele fala das aflições aí que o apóstolo Paulo vai passar, né? E a gente aqui leu, né? Paulo em Corinto, em Éfeso, volta a Jerusalém. Aqui, nesse período, ele acaba passando por essa aflição onde Gaio vai se levantar contra ele, olha só. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gaio aos judeus: se houvesse aos judeus algum agravo ou o vosso crime, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e de lei que há entre vós, vede vós mesmo, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, e a Gaio nada dessas coisas incomodava. E Paulo, ficando ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com eles Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cesareia, porque tinha voto. E aí vem o texto falando, depois o apóstolo Apolo em Éfeso, em Corinto, né, vai contando essa história de que quando ele vai passar por todas essas adversidades, mas em todas essas adversidades, o que é mais importante é que o apóstolo Paulo ele não desanima, ele continua a boa obra, ele continua ministrando o evangelho. E ao ministrar o evangelho do Senhor Jesus, ele traz para a gente uma missão importantíssima, uma razão importantíssima. Aqui, ó, Atos 21, 13. Porque todo esse choro, assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas a morrer pelo Senhor. Por que ele está falando isso? Porque naquela situação, os discípulos, os amigos, os irmãos, né, que haviam testemunhado acerca de Paulo, vivido com Paulo, estavam preocupados porque as tribulações, as acusações, a falsidade estavam aumentando e eles perceberam que a vida de Paulo corria perigo. Bom, então vamos lá. E aí eu trouxe aqui alguns pontos aqui, né? Paulo enfrenta dificuldade. Resumo do capítulo 21. Primeiro, né? Convicção acima do medo. Paulo sabia das prisões, mas permaneceu firme ao seu chamado, né? 21, versículo 4. Deixa eu ver aqui. No 21, 4. Olha só, e todos os sábados disputava na sinagoga sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então ele permanecia, né, ali pregando, mas resistindo e blasfemando, ele sacudiu os vestidos e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo desde agora. E, saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. Aqui, prudência sem comprometer a fé. Dos versículo 17 ao 26, agia com sabedoria para evitar escândalo, sem negar o evangelho. Dá tempo da gente ler, o capítulo é grande. Injustiça por causa da fidelidade, capítulo 20, do versículo 27 ao 29. Foi acusado falsamente ao servir a Deus.
Então, convicção acima do medo, né? 21 do 4. Aqui no 21, o 4, versículo 4, o que diz aqui, né? Ó, e achando os discípulos, ficando ali 7 dias, os quais pelo Espírito Santo diziam, e Paulo não subisse a Jerusalém. Então eles estavam preocupados, né? Não queriam que o apóstolo Paulo subisse, Paulo fosse. E havendo passado aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho. Então eles mesmo assim, postos de joelhos na praia, oramos e saudamos uns aos outros e subimos no navio e eles voltaram para suas casas. Bom, no 2, prudência em se comprometer com a fé. Versículo 17. Ele agia com sabedoria para evitar escândalos, sem negar o evangelho. Injustiça por causa da fidelidade, porque no versículo 27 ele vai ser acusado injustamente. Vamos ler lá, Atos 21, 27, está com a sua Bíblia aberta aí. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. E clamando, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar, e demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque o apóstolo Paulo estava pregando ali o evangelho, trazendo ali a mensagem, e os judeus entenderam, né, que aquela mensagem era contrária ao que o judaísmo pregava, porque ele falava sobre Jesus Cristo, sobre o sangue de Jesus. Judeus estavam lá presentes, e também gregos também iam ao templo, então ele estava achando que estava profanando, e falando de Jesus, né, que era na verdade alguém que os judeus haviam matado. Portanto, eles agora arrumaram essa situação para acusar o apóstolo Paulo, mas mesmo diante da acusação, Paulo continuou servindo a Deus. Número 4, proteção soberana de Deus. Mesmo em meio à violência, Deus preservou a sua vida. Isso está no versículo de número 30. Aqui, ó. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir Paulo. E aí, né, vai falando como é que aconteceu. Mas Deus aqui o livrou de todo mal. A adversidade como uma oportunidade. Versículo 37. Preso, Paulo transformou a crise em púlpito. Ó, versículos 37, o que vai dizer? E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura, egípcio, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso. E aí ele começa ali a pregar a palavra de Deus. Olha só quanta coisa, então, a gente aprende aqui com a vida de Paulo. Mesmo em meio às tribulações, Paulo continuou fazendo a obra, ok? Vamos lá, do comentários. Chegou a hora dos nossos comentários. Comentários. Vamos lá, e para você receber aí, para você ler aí os comentários, é só você o quê? Dizer a palavra manda, porque quando você fala a palavra manda, eu vou saber que você está falando, e aí eu vou dar busca aqui nos comentários, e quando eu dou busca nos comentários, na palavra manda, vamos ver, na palavra manda, não, respondido não, eu vou palavra-chave, eu boto aqui manda. Aí você fala assim, pastor, manda um alô para o meu professor de EBD, manda um alô para minha esposa, para minha filha, para o meu marido. E eu falo aqui, canal Boa Semente, a gente fala. Vamos ver quem falou, quem mandou aí. Não, lição 6 não, gente. Aqui na lição 6 não, é na lição 7. Deixa eu ver aqui, eu estou na lição errada. Lição 6 foi da oração, peraí. Deixa eu ver a lição 7. Lição 7, vamos ver aqui. Comentários, ver tudo. Palavra manda. Palavra manda, deixa eu ver aqui. Pastor Júlio, vai nesta tua força, o Senhor é contigo. Manda um alô para ADBM Santa Cruz, Estrada da Cruz das Almas, número 111, Rio de Janeiro. Quem falou foi Edna Nascimento. Muito obrigado, Edna. Rubens José diz, a paz do Senhor, Pastor Júlio. Manda um alô para ADS Ipameri, Goiânia, terra boa. Quem está sempre com a gente é o Rogério Espíndola. Ele falou, manda glória a Deus para a ADM em Magé. Magé é terra boa, hein? Magé é terra boa, terra do irmão Rogério Espíndola. Bom,
Eliezer Gonçalves diz assim: manda um abraço para mim e para minha família. Tá mandado então, Eliezer, Deus te abençoe. E o Solo Vieira manda um alô para a ADM Madureira em Tinguá, na pessoa do pastor Albani ouvindo. Tá mandado. Ana Batista diz: a paz do Senhor, pastor Júlio. Pastor Júlio manda um alô para a ADB Vila Barros, Barueri, São Paulo, aniversário do pastor Josias. Pastor Josias, parabéns para você. Muito bom. Culto de ação de graça pela vida dele. Manda um alô para ele. Tá mandado. Agora deixa eu ver. Alda Ferreira, a paz do Senhor, pastor. Aula abençoada. Manda um alô para a Assembleia de Deus em Jerezim, Seropédica. Terra boa, terra boa. Deixa eu ver. Josângela Lisboa, tá sempre com a gente. Membro do canal. Ela tem um escudo. Quando o membro fala, pá, o YouTube para. Graça e paz. Manda um alô para a EBD, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Planaltina, Goiás. Pastor presidente, pastor Paulo César e superintendente Cidi. Aula, uma benção, muito obrigado. E apareceu ele aqui, ó. Gildásio, manda um alô para Debrais Osasco, Jardim das Bandeiras, Grupo de Homem Valente de Davi. Pastor Ricardo e pastor Elisângela, Deus abençoe. Pastor Júlio César, estou aqui acompanhando essa lição maravilhosa. Muito obrigado. E a nossa irmã também é membro do canal, o símbolo dela é o diamante. Quando o membro fala, pá, o YouTube para. A paz do Senhor Jesus, querido professor, suas aulas têm sido de grande relevância para a minha vida. Manda um alô para o pastor Anderson e o presbítero Admilson, que fizeram aniversário, olha só, recentemente. Parabéns para você, Deus abençoe. Manda um abraço. E aqui o Rogério de novo. Manda um abraço para o diácono Luiz, ADM Magé. Então tá aqui o nosso alô. Se você quiser o alô, é só você também aí fazer o quê? A palavra manda. Agora deixa eu ver se tem aqui o que? Valeu demais. Porque se tiver um valeu demais, eu vou tocar o sininho. E se eu tocar o sininho, você disser quantas vezes tocou o sininho, você ganha 50% de desconto no curso de professores de EBD. Olha aí. Vamos ver. Valeu demais. Opa! Apareceu aqui, valeu demais. Quem deu valeu demais foi a Josângela Lisboa. R$10. Vocês estão vendo aí, né? Pena que não dá pra... Printa a tela aí, varão. Printa a tela aí. Dá pra ver. Tá aparecendo, né? A tela. Tô rico. E também a nossa irmã Erenilda, R$5. Tô rico. Vai tocar o sininho hoje vai tocar o sininho, porque eu nem tava preparado, tava sem fé, tava triste aqui, ó, nem tava sem fé pra tocar o sininho, então nem preparei pra tocar o sininho, mas agora eu vou tocar o sininho. 2, tocou o sininho. Há quanto tempo o sininho abençoado que você não toca aqui pra gente? E aí, sininho abençoado, isso aí, é para você mandar e manda um valeu demais aí nesse vídeo, né, que a gente vai tocar o sininho. Se você agora tem que comentar, não é comentar aqui não, é no 965172154 dizer, o sininho tocou 2 vezes, você vai ganhar o cupom de desconto e vai ter nossos cursos lá, tá bom? Muito bom, legal, fico feliz, né, quando tem aí, né, os nossos comentários, alguém que faz o quê? Alguém que toca o sininho tocou 2 vezes, tocou o nosso sino da bênção. Até o sino aqui é abençoado, irmão. Sino da bênção, 2 vezes aí. Maravilha, né? Maravilha. Vamos seguindo. 2.3, é possível manter o bom ânimo. E nesse tópico 2.3 diz que o apóstolo Paulo, mesmo diante das adversidades, das lutas, das tribulações, ele manteve, né, a boa fé, ele manteve a sua fé. Jesus nos advertiu de que este mundo passaríamos por aflições, mas para mantermos o bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Em Atos, Jesus dá a Paulo o encorajamento necessário. Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Mais tarde, na viagem de Roma, Paulo mostrou resiliência e no meio de uma forte tempestade conseguiu encorajar todos a bordo do navio. 27, gente, capítulo 27 é maravilhoso. A gente está focado aqui no capítulo 23, mas o capítulo 27 também é uma bênção. Aqui no capítulo 23, ele fala, consciência limpa diante da acusação. Paulo afirma ter vivido com boa consciência diante de Deus. Esse é um resumo do capítulo 23, que o autor está falando para a gente. Sabedoria estratégica, porque do 6 ao 10 ele divide fariseus e saduceus ao mencionar a ressurreição. Por quê? Uns criam em ressurreição e outros não. E quando Paulo joga essa bomba, eles ficam ali confusos. E ânimo na vida do Senhor, né? Tem bom ânimo, Paulo. Cristo afirma que ele ainda dá testemunho em Roma.
conspiração contra a sua vida e outras cositas mais. Printa aí a tela, é um outro estudo aí que vai te ajudar. Bom, gente, agora quero falar para vocês de uma dinâmica. Pastor, tem uma dinâmica pra gente? Tem uma dinâmica aí, ó. Uma dinâmica para você trabalhar na sua classe. Dinâmica entre conspiração e promessa. Duração 10 a 20, 12 minutos. Público adultos, tá? Que as nossas classes são classes de adulto. Objetivo: mostrar que a oposição não cancela o propósito de Deus, tá? Então, peça para 3 pessoas ficarem ao redor de um voluntário no centro e cada um representa avisos de medo, falsa acusação e o outro uma conspiração e ameaça. Então essas 3 pessoas vão ficar ali em volta. Eles devem dizer frases curtas como você não vai conseguir, vão te prender, estão armando contra você, né? Tudo vai dar errado, palavras negativas. O voluntário fica parado, simbolizando Paulo cercado. Na segunda etapa vem a voz de Deus. O professor então lê com voz firme: tem bom ânimo. Atos 23:11. Peça então que alguém se posicione atrás do voluntário, representando o quê? A promessa de Deus. Agora, o voluntário dá um passo à frente. Na terceira fase dessa dinâmica vem o seguinte: pergunte à classe: o que pesou mais? As vozes ao redor ou a palavra de Deus que estava atrás? Aí você deixa que a classe fale, que as pessoas comentem, né? Que é muito importante essa participação, que as pessoas falem, comentem. Não, foi a voz, eles vão dizer com certeza que foi a voz daquela pessoa que representava Deus que estava atrás dele lá, mandando ele seguir à frente, né? E aí, depois você faz a segunda pergunta, que é: o que nos mantém firmes quando há oposição? Deixa que eles falem. Lição central, e você termina dizendo que a conspiração é real, a pressão é real, mas a promessa é maior. Eita glória, eita glória. Frase para fechar a dinâmica: quando Deus diz tem bom ânimo, nenhuma conspiração pode impedir o seu destino. Se o Senhor quiser... Eita, isso aqui não tem nada a ver. Frase para fechar a dinâmica, né? Quando Deus diz tem bom ânimo, nenhuma conspiração pode impedir o seu destino. Muito bom, aí vamos para o nosso tópico 3, a força e a esperança vindas da fé. Nesse tópico 3, nós temos 3 pontos principais. O primeiro ponto é que é Cristo, o segundo ponto é a palavra e o terceiro ponto é a torre. Vamos lá. 3.1. Só em Cristo encontramos ânimo. Só em Cristo encontramos ânimo. Em Jesus encontramos o ânimo de se precisarmos para superar as barreiras que surgem ao longo da vida nesta terra. Certa vez levaram um paralítico acamado até Jesus. Vendo a fé dos homens que o carregavam, ele disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Isso nos mostra que não é fácil manter bom ânimo em tempos de adversidade, mas nos mostra também que o Senhor vê a nossa dor. Nas horas mais difíceis, Jesus nos consola e ajuda a vencer. Quem ama Jesus suporta tudo com ânimo e esperança de uma glória maior. Jesus Cristo venceu o mundo, a morte e o diabo. E o nosso conforto está na vida daquele que nos acalenta em seus braços de amor. Então, só em Cristo encontramos ânimo. Jesus ali viu aquele homem, a sua dificuldade, que foi descido pelo telhado. Jesus lhe diz: tem bom ânimo. Então, essa palavra que Jesus disse a ele é uma palavra que Deus diz a nós, diz a você, professor, diz para mim, superintendentes, pastores: tem bom ânimo, né? O Senhor nos conforta, nos consola, mesmo diante das adversidades da vida. 3.2, a palavra de Deus nos anima. Aleluia. Olha só o que ele diz: ao longo da vida todos nós nos deparamos com experiências que podem trazer sofrimento, mas que não podem ser comparadas com a glória em que nós há de ser revelada. Encontramos na palavra de Deus o entusiasmo necessário para enfrentar com bom ânimo o que virá pela frente. Provações, desapontamentos, amarguras, doenças e mágoas são uma parte difícil da vida, mas a palavra de Deus nos faz crescer espiritualmente e nos traz consolo inigualável. Olha aqui, tem outro estudo aqui bíblico para você, tá? Printa aí para você aí poder trabalhar. Você que é membro, fica tranquilo que o apoiador, no caso, você vai receber esse material. Mas eu falo aqui sobre o seguinte: o ânimo vem da certeza da presença de Deus e o ânimo vem da confirmação do seu propósito. Eu uso o texto de Atos 23, tem bom ânimo, e Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. 3.3, o inimigo se opõe ao perdão. O Senhor... Peraí, gente, um erro aqui. O Senhor é uma... 3.3, o Senhor é uma torre segura. Então ele diz aqui, ó: o Senhor conforta e fortalece seus filhos. E em momentos de adversidade,
Ele está com os ouvidos atentos ao clamor daqueles que passam por provações, porque só Ele é a nossa torre segura. Alguns versículos que nos ajudam a lidar com as adversidades são Salmo 34 e por aí vai. E eu trouxe aqui mais um estudo, né? E agora por causa do tempo do vídeo está muito longo, você vai printar aí, mas nesse estudo eu falo que Deus é a nossa torre de proteção. Está em Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Vamos aumentar aqui, né? Já sei que você já pediu para aumentar, pastor. Não, fica tranquilo. O irmão falou assim outro dia, não, quanto mais longa a aula, melhor. Então, eu não gosto de vídeo curto, não, eu gosto de vídeo longo. Então, tá bom, irmão. Aqui, então, seu desejo é uma ordem. Então, torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo em alto refúgio. Princípio, a torre no mundo antigo era um lugar elevado, seguro e estratégico. Correr para Deus é reconhecer que a segurança não está nas circunstâncias, mas na presença dele. Aplicação: quando a pressão aumenta, não corremos para o medo, corremos para o Senhor. Segundo tópico que eu aprendo com isso, que torre de estabilidade, que Deus é nossa torre de estabilidade em meio às crises. Está no Salmo 61:3, que diz: pois tu tens sido meu refúgio e uma torre forte contra o meu inimigo. O que eu aprendo? A torre não impede o ataque, mas impede a destruição. Glória! Deus não promete ausência de lutas, mas grande sustentação. Aplicação: quem está na torre pode ouvir o barulho da batalha, mas não é vencido por ela. Só coisa forte, hein? Tá muito boa essa lição. E Deus não é apenas socorro ocasional, é fortaleza permanente. Quem faz do Senhor sua torre vive protegido, elevado e fortalecido. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória, porque a gente está chegando no final da nossa lição. Conclusão. As aflições, adversidades e dificuldades ao longo da jornada cristã não são capazes de impedir o cumprimento da promessa de Deus na vida daquele que, com a permanente presença e ajuda do Espírito Santo, perseveram em confiar, esperar e descansar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa firmeza e maneira de lidar com as situações difíceis contribuem para o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo. Próxima semana vamos encontrar na lição 9 os discípulos de Cristo e processo de santificação. Não deixe de entrar no nosso grupo de zap 965172154. É também o número da chave do nosso Pix para você abençoar, mas ali você entra no nosso grupo e você recebe ali o conteúdo e tem um grupo de aprofundamento onde você é aberto e você pode falar, comentar, tirar as suas dúvidas. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, se você não perder nada. Um beijo grande, um abraço forte e a paz.